dia, bom dia. Estamos aqui pelo nosso segundo dia, segundo elo de 40 dias com Jesus. Estamos aqui focados em um grande propósito dado pelo Senhor e nessa manhã eu quero trazer algo de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Que nós possamos ser edificados pelo poder do nome do Senhor Jesus. São 40 dias, né? Agora, nós precisamos entender que essa jornada vai ser uma jornada de libertação e uma transformação de vida. Você que está estagnado espiritualmente, você que está paralisado, nessa manhã, Deus quer tratar áreas no seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Aleluia. Mas eu bem sei, eu sei. Shalom, filha, paz do Senhor Jesus. Segundo dia de 40 dias com Jesus, uma jornada de libertação e transformação de vida. Aleluia. Do meu Jesus que vivo está. Aleluia, Jesus. Temos como tema para o dia de hoje: medo do futuro não pode te paralisar. Aleluia. Amém? Vamos começar a palavra do Senhor Jesus. Depois a gente vai deixar salvo essa live para quem quiser, quem sentir em seu coração, para que você venha participar conosco desses 40 dias caminhando com o Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de João, capítulo 21, no versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Nós precisamos entender algumas coisas da parte de Deus. Ontem nós falamos sobre arrependimento genuíno, que é a mudança de mente, que é a mudança do seu emocional, a mudança do seu posicionamento, a mudança das suas práticas. Nessa manhã o Senhor está dizendo, nesse segundo dia dos 40 dias com Jesus, não deixe o medo paralisar você. Logo em seguida que nós nos arrependemos e começamos a caminhar com o Senhor, nós começamos a entrar em uma fase difícil, que é a fase
do futuro, medo do que vai acontecer, quais coisas Deus vai exigir, quais coisas Deus vai me pedir, quais coisas eu vou ter que entregar ao Senhor. E nessa manhã, nós temos uma palavra preparada ao coração de vocês, filhos e filhas. Nós precisamos entender que vivemos em dias em que muitas pessoas sabem o que Deus quer, sentem o chamado de Deus, mas não se movem. Por quê? Porque elas ficam com medo do futuro, medo de errar, medo de não conseguir dar conta, medo de não conseguir atingir os objetivos que Deus deu para essa pessoa. A Bíblia vai nos ensinar no livro de Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 4, que quem observa o vento nunca semeará. Nós precisamos entender que aquele que fica com medo da semeadura, que aquele que fica com medo de trabalhar, que aquele que fica com medo, ele paralisa a si mesmo. Entenda, o reino de Deus é semeadura e colheita. A Bíblia diz, aquele que semeia certamente ceifará. Se tem uma coisa que nós podemos entender diante desses versículos bíblicos, é que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. E nessa manhã o Espírito Santo está dizendo o que você tem semeado na vida de quem está próximo de você. O que você tem semeado no reino de Deus. Não permita que o medo... será que vai dar certo? Será que se eu semear vai dar certo? Será que eu vou conseguir ter alguma colheita? Será que eu vou conseguir ter êxito? Se eu estudar, será que eu vou conseguir passar nas provas? Entenda, o Espírito Santo está dizendo sobre a tua vida espiritual. Pare de deixar o medo estagnar e te paralisar. Nós precisamos entender que quem espera a segurança total de Deus não consegue viver o propósito. Porque Deus, ele vai te dar comandos. Ele vai te dar ordens. E é uma escolha você romper esse medo, que o medo não vem de Deus. É uma escolha sua avançar ou ficar parado. Quem avança vive o sobrenatural. Quem fica parado fica frustrado, estagnado. O medo faz a gente voltar aos lugares errados, da onde Deus já nos tirou, da onde Deus já mudou as nossas vidas. Talvez você passou por relacionamentos abusivos, relacionamentos difíceis, relacionamentos de perca, relacionamentos de desilusões. E muitas das vezes você, quando pensa em ter uma família, você já volta nesses traumas, nessas áreas aonde Deus já te arrancou de lá. Apóstolo, me explica na palavra. A Bíblia vai dizer lá em João, capítulo 21, no versículo 3. Vou pescar. Pedro volta ao antigo estilo de vida, à antiga prática dele. Pedro começa a voltar naquilo que Deus já tinha o tirado, já tinha chamado através da vida de Jesus. Nós precisamos entender que o medo vai empurrar você de volta para o teu passado. Aonde você acha que tem maior instabilidade, maior tranquilidade, maior firmeza daquilo que você quer viver, porque você já conhece, porque você já sabe. Mas nós precisamos entender que a fé em Deus nos empurra para um propósito. O medo vai te paralisar e vai te empurrar para o passado. Já a fé, o crer, vai te empurrar direto para o propósito, para as bênçãos daquilo que o Senhor tem para a sua vida. A Bíblia vai nos ensinar lá em Êxodo, capítulo 14, no versículo 10 ao versículo 12, que o povo queria voltar para o Egito. O povo já estava experimentando a liberdade, mas o medo deles fazia eles quererem voltar para trás. Fazia eles repensar que lá atrás era melhor. Por quê? Porque o mundo nos permite viver o que nós queremos. Já Cristo nos permite viver as suas promessas de acordo com os seus princípios. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele é cuidadoso. Lá em Números 14, versículo 3 e 4, vai dizer que o povo preferia retroceder por medo. Por medo de avançar, por medo de conhecer coisas novas, por medo de romper em áreas que eles ainda não viveram. Jesus trata a raiz dos
nossos relacionamentos através do amor. Jesus trata a raiz dos nossos traumas com amor, com cuidado. Jesus estava dizendo para Pedro, olha, Pedro, você me ama? Não volta para o teu passado. Pedro, você me ama? Eu tenho um propósito para a tua vida. Pedro, você me ama? Jesus estava dizendo, olha, eu te amo. Eu acredito em você. Nessa manhã, talvez você vai passar por essa live e talvez você está vivendo um momento de frustração. Talvez você está vivendo um momento de estagnação na sua vida espiritual, financeira, de vida. E nessa manhã, Jesus está dizendo para você, assim como em João, capítulo 21, no versículo 15, vai dizer, que o Senhor Jesus, depois de terem comido, sentou e perguntou para Simão, Simão, filho de João, tu me amas? Jesus não começa com, por que você falhou? Por que você errou? Por que você me negou? Por que você não fez aquilo que eu mandei você fazer? Não, nessa manhã Jesus não está te julgando. Ele não está te apontando, mas ele está falando, você me ama? Porque quem ama confia. Quem ama se lança ao propósito. Quem ama caminha com Jesus. O texto que nós lemos aqui também tem alguns apoios em outras áreas da Bíblia. Por exemplo, Mateus 22, versículo 37, que o texto vai nos refletir que amar a Deus é amar a Deus acima de tudo. Jesus estava dizendo, olha, você me ama acima do teu medo, acima das suas frustrações, acima do teu passado. Pedro, você me ama. Jesus podia ter dito, olha, você me negou. A Bíblia vai dizer, entre na história comigo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava ali para ser crucificado. E o povo começou a olhar para os discípulos e dizer, olha, você se veste como ele, você fala como ele, você age como ele. E a primeira coisa que Pedro fez foi ter medo. Ele não estava preparado. E ele começou a dizer, não, eu não conheço. E Jesus trouxe, lá em João capítulo 20, versículo 15, o entendimento para Pedro, olha, eu não vim te acusar, mas eu vim te lembrar que o meu amor supera o seu medo e te prepara para viver a plenitude daquilo que eu tenho para a tua vida. Nós precisamos entender que amar a Deus acima de tudo é a gente amar a Deus longe do nosso passado. A gente amar a Deus acima de tudo é a gente deixar as nossas frustrações, as nossas decepções, quem nos abandonou no meio do caminho, quem nos negou, quem deixou de nos apoiar. Nós precisamos entender que lá no livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 8, vai falar assim que nós precisamos entender que tudo é perca comparado com Cristo. Que o Senhor, ele nos ensinou a perder para o mundo as coisas que nós queremos viver. Escolhas próprias, más decisões. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus trouxe hoje essa palavra para dizer, olha, não deixe o seu medo paralisar aquilo que eu tenho para o teu futuro. Jesus já tinha visto em Pedro as qualidades, a força, a capacidade de exercer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas Pedro ainda estava conectado pelo medo ao seu passado. O amor de Cristo vai lançar para fora de nós todo medo, toda estagnação. João capítulo 4, no versículo 18, vai nos ensinar que no amor não tem medo. Você que viveu a plenitude de tantos milagres, de tantas coisas, de tantos livramentos, por que você está
permitindo que o espírito do medo, a opressão maligna, áreas da sua vida te trave de viver o novo de Deus, um novo tempo com Deus. Talvez você está passando por essa live e durante tantos anos de caminhada espiritual, você se encontra frustrado. Talvez você imaginou que Deus já teria te lançado para nações, para um mundo como talvez um dia Deus o prometeu. Só que o seu medo de começar algo novo, o seu medo de realmente se aplicar completamente ao propósito que Ele te deu, está paralisando você de alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida. O medo vai nos paralisar, mas o amor de Deus vai nos impulsionar a alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Salmos capítulo 27, no versículo 1, vai dizer: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? A quem temerei? Ele é a sua luz. Nós lemos ontem, no primeiro dia da nossa jornada de libertação e transformação de vida de 40 dias com Jesus, nós lemos ontem que todas as vezes que nós não nos arrependemos verdadeiramente, nós vivemos em trevas. Como base para isso, temos lá Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 17. Mas nós precisamos entender que nessa manhã Deus está dizendo: olha, o meu amor vai te impulsionar. Eu sou a sua luz. Eu sou a sua salvação. Por que você está tendo medo? Por que você está permitindo que o passado te dê mais força? Por que você está permitindo que o passado te estabilize? Sendo que o Senhor está dizendo: olha, quer viver a plenitude de algo comigo? Se arrisque. Viva a plenitude de Deus. Não tenha medo do seu futuro. Viva com excelência as coisas e as oportunidades que Deus tem te dado nessa manhã. Na sua vida espiritual, na sua vida emocional. A Bíblia vai dizer lá em Isaías capítulo 41, no versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Se o Senhor te der um sonho, fica tranquilo, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai preparar pessoas. Hoje eu estava preparando essa aula para vocês e o Espírito Santo me fez me lembrar que para mim chegar onde eu cheguei hoje, para eu viver o cuidado de Deus, de estar em outro país, de conhecer nações, de poder edificar vidas, de ter uma igreja, pessoas que acreditam no meu ministério, pessoas que acreditam no propósito de Deus na minha vida. Primeiramente eu tive que começar a parar de ter medo. Medo de se frustrar, medo de falhar, medo de alguém me deixar entristecida. Ei, pare com isso. Deus está dizendo: quem permite que o medo seja maior que o meu amor, maior que o meu cuidado, não vive o extraordinário. A Bíblia vai dizer então, no livro de Isaías capítulo 41, 10, não temas, eu sou contigo. Por que você está permitindo que outras coisas tragam em você desespero? Em Salmos capítulo 56, no versículo 3, traduzindo, vai trazer assim: em me vindo o temor, hei de confiar ao Senhor, em ti. Quando vem o medo e a gente coloca a nossa confiança no Senhor, Ele tem o poder de nos lançar a um futuro perfeito, a um futuro com cuidados. O medo pode até vir, irmão, porque às vezes o medo do novo, aquele frio na barriga, aquele desespero, vem, mas ele não pode dominar você a ponto de te fazer voltar a viver as coisas que Deus já te libertou. Nós precisamos entender que Deus, Ele não te chama porque você é perfeito. Deus chama quem está disponível, quem está disposto. Todos nós vamos para Deus com falhas, com um passado. Muitas das vezes um passado que nos causa vergonha, um passado que nos causa medo, um passado que
nos dói a alma. E nessa manhã Deus está dizendo para mim e para você através dessa palavra: saia das áreas que te foram áreas de dor. Seja curado nessa manhã para viver o teu futuro com plenitude naquilo que Deus tem para você. Naquilo que Deus preparou para sua vida. Eu acho incrível que Pedro, ele falhou negando Jesus. Era uma falha. Pedro, ele estava com medo de morrer de cruz. Medo de um futuro que nem ele sabia que era aquilo, se era aquilo que ia acontecer a ele. Mas Jesus, com todo o seu amor, o chama novamente. E mais uma vez, estamos no mesmo cenário. Eu quero entrar nessa história com você para que você entenda o cuidado de Deus. Quando Jesus encontra Pedro, Pedro está lavando as suas redes, já tendo pescado a noite toda. E Jesus fala para Pedro: Pedro, volta para o barco, pega as tuas redes, se afasta da margem, lance as redes novamente. Pedro então começa a falar dos traumas. Seja espiritual para entender o que Deus está dizendo para você nessa manhã. Talvez você já viveu tantas coisas difíceis. E Jesus está dizendo: eu vou usar o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar que você estava infeliz. Deus vai te levar em áreas onde você teve infelicidade, constrangimento, percas, dores, para dizer: olha, agora você não tem feridas, mas cicatrizes que edificam para crescimento, para prosperar, para avançar no reino de Deus. Quando eu comecei, eu era apenas uma menina frustrada, decepcionada, com tantas feridas emocionais. E o Senhor Jesus olhou para mim e disse: você vai voltar, mas não para pescar peixes. Assim como Jesus falou para Pedro: Pedro, lança a rede, pesca de novo. E Pedro olha para ele dizendo: sobre a tua palavra. E aí Pedro, mais uma vez frustrado, volta no passado. Você que se arrependeu verdadeiramente, você que foi curado do teu passado, não permita que essas dores te levem de volta para lá. Esse medo te leve de volta para lá. A Bíblia vai dizer que Jesus veio e chamou Pedro novamente. E a Bíblia vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. O seu chamado vai vir depois de um grande fracasso, de áreas que foram frustradas na sua vida, de áreas que são difíceis de você romper, de áreas que te causaram dores, feridas. As áreas que mais você vai passar por processos são as áreas que mais Deus vai te usar. E todas essas áreas vai te preparar para viver um futuro com Jesus. A plenitude de um ministério, de um chamado verdadeiro. Um chamado genuíno. Nós precisamos entender que o chamado vem após o nosso fracasso. E Deus sempre vai nos dar uma missão após a nossa queda. Quantas pessoas olharam para a minha vida e disseram: agora ela não vai levantar. Agora ela... Nossa, o casamento dela foi destruído. O ministério dela foi fechado. Ela está frustrada agora, ela está ferida. E o Senhor Jesus sentou comigo. Me deu uma direção, me deu uma missão. E hoje eu vivo a plenitude daquilo que Deus tinha como propósito para o meu chamado. Deus não quer que você viva o que os outros estão vivendo. Deus tem algo particular para a sua vida. Deus tem um chamado próprio para você. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, os dons e a vocação são irrevogáveis. Deus te capacitou. Deus derramou dons
sobre a sua vida. Deus te deu um chamado e Ele não vai tirar isso de você. Não importa quanto você fuja. Não seja um Jonas que vai tentar fugir para não cumprir o propósito de Deus, porque você só vai se distanciar para voltar para o mesmo lugar da onde Deus te depositou. Da onde Deus quer que você cumpra o seu chamado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Talvez você está passando por uma fase no dia de hoje que você se encontra fraco, caindo nos mesmos pecados. Entenda, eu estou dizendo aqui diante de Deus, pecado não é vitamina. A gente tem o costume de dizer, eu pequei porque a carne é fraca, mas pecado não é vitamina para te fortalecer. E nessa manhã Deus está dizendo para você, olha, o seu pecado, a sua fraqueza, não é nada desde que você permita que o meu poder venha sobre a tua vida. O poder restaurador, o poder que transforma, o poder que liberta. A presença do Senhor que transforma o ambiente por onde nós passamos. Deus, Ele não cancela o seu futuro só porque você teve alguma fraqueza, só porque você se estagnou, só porque você teve medo e voltou ao seu passado. Jesus veio até Pedro com todos os outros 7 discípulos que Ele levou junto. Porque talvez, fora você estar frustrado, você caminha com pessoas frustradas que estão vivendo no mesmo ambiente. Talvez você se encontre vivendo a mesma coisa que você viveu ano passado. E talvez na virada do ano passado você disse assim, ano de 2026 vai ser um ano que eu vou me casar, eu vou viver a plenitude, eu vou voltar a estudar, eu vou ser feliz, eu vou ter o amor da minha vida, eu vou viajar, eu vou conquistar. E talvez você está vivendo a mesma coisa que 2025 te proporcionou. Um lugar de frustração, um lugar de estagnação, um lugar de destruição emocional. E Deus está dizendo para você através da palavra que Jesus voltou a Pedro e disse, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então rompa esse medo. O medo da circunstância que você está vivendo agora não pode paralisar você de viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Entenda bem, talvez você disse no ano de 2025, na virada do ano, 2026 vai ser um ano de romper, mas a sua mente não foi transformada, a forma de você agir não foi transformada, e você continua vivendo os mesmos traumas, as mesmas fraquezas, as mesmas deficiências que você vivia ano passado. Jesus te trouxe hoje aqui nessa live para dizer, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Faça da sua fraqueza um impulsionamento para alcançar um milagre. Irmãos, eu tinha tudo para ser uma mulher frustrada, para ser uma jovem que fica se vitimizando, para ser uma pessoa que carrega dores insuportáveis. Mas Jesus me curou. E quando Ele me curou, Ele me deu um chamado. E quando Ele me deu um chamado, Ele trouxe vidas que acreditavam no meu chamado. E quando Ele começou a me impulsionar, que vinha um medo, Deus falava para mim, não tenha medo do novo. Eu estou com você. Deus está dizendo, saia dos ambientes, esqueça o seu passado, não volte mais lá. Não tenha medo do futuro que Deus tem para trazer na sua vida. Nós precisamos entender que a obediência em Deus é o antídoto para toda paralisação na nossa vida. A nossa confiança em Deus vai ser a cura para o nosso medo. A libertação para aquilo que nos estagna, para aquilo que nos paralisa.
Nós precisamos entender que Deus, ele não te obriga a entender tudo que ele está te ordenando a viver. Deus não te obriga a você esquecer o teu passado, a entender todos os propósitos dele. Mas ele diz, olha, você pode me obedecer. Você pode caminhar comigo. Nós precisamos entender, lá no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 9, vai dizer, esforça-te, não temas. Josué também vai falar, seja forte e corajoso. Ser forte é a gente nos esforçarmos, nos impulsionar. Tá difícil, mas eu vou continuar forte. Nossa, é uma grande luta, mas tenha coragem. Seja corajoso. Provérbios capítulo 3, no versículo 5 ao versículo 6 vai nos ensinar que confiar no Senhor é confiar no Senhor e Ele vai endireitar as coisas. Ele vai colocar tudo em seu devido lugar. E na maioria das vezes o medo vai dizer para nós assim, olha, você vai se frustrar de novo. Você vai perder de novo. Talvez Deus te deu um novo tempo, uma nova família, um novo recomeço. E às vezes você está com medo de viver o novo de Deus. Tiago, capítulo 1, no versículo 22, vai nos ensinar que nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. E talvez você está passando por aqui nessa manhã e está vivendo um momento de frustração, um momento de desgosto, um momento de desespero, um momento onde o medo de viver o novo de Deus te paralisa. Talvez você está passando por essa live e está dizendo, eu não posso voltar para Jesus, porque se eu voltar para Jesus, eu tenho que largar meus amigos, eu tenho que parar de sair, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. E você só fica preocupado porque o medo do que você já viveu até hoje está te paralisando de viver a plenitude do que Deus tem para você. A Bíblia vai nos ensinar que nós vem para Jesus como nós estamos. E o Senhor vai lapidar, o Senhor vai nos cuidar, o Senhor vai tratar. Nós somos convencidos não por palavras humanas, mas através da palavra do Senhor e através do seu Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar o medo paralisar as nossas vidas e nos impedir. Ai, apóstola, mas eu já tentei ser cristã. Ai, apóstola, mas eu já tentei ser casada. Ai, apóstola, mas eu já tentei ter uma vida. E você está vivendo o mesmo medo. Por quê? Porque você foi frustrado. E Deus está dizendo, mas eu posso fazer tudo novo. Eu posso fazer tudo diferente. Eu posso fazer você viver o que você não viveu antes. Lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 22, vai dizer, sejam praticantes da minha palavra. E praticar a palavra de Deus é a gente entender que Deus está nos impulsionando a viver um novo tempo. Lucas capítulo 5, no versículo 5, vai aparecer Pedro novamente e vai dizer, sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Eu acabei de citar aqui, Pedro voltou para o mesmo mar, para o mesmo barco e para pegar a mesma rede, onde ele já tinha pescado a noite inteira, onde ele já tinha tentado a noite inteira, onde ele já estava cansado. Deus está dizendo, não deixe os projetos que eu plantei em seu coração, porque você já tentou uma vez e não deu certo. Não permita que o seu medo te impeça de viver as bonanças e as coisas grandes que Deus tem. Ai, apóstola, mas eu já perdi uma, já perdi duas, já perdi 3 vezes na minha vida. Eu estou cansada de perder. E Deus está dizendo, coloque a sua confiança em mim. Sem medo. E caminhe comigo. Pedro vai dizer, olha, sobre a tua palavra, eu irei. Sobre a tua palavra. Milagre só acontece quando nós nos movimentamos. Quando nós nos impulsionamos a caminhar, a viver. Mas a paralisia vai simplesmente nos voltar ao passado. Vai ficar nos lembrando todos os traumas,
Nós precisamos entender que lá em Números capítulo 13, no versículo 31 ao 33, o povo já tinha caminhado durante muitos anos. E aí a Bíblia vai dizer que eles chegaram até a terra de Canaã. E quando eles chegaram lá, mandaram espias para olhar a terra. Mas esses espias chegaram lá e viram, realmente, tinham coisas maravilhosas naquela terra. Só que eles viram gigantes e eles travaram ali. E chegaram de volta ao povo e disse: olha, realmente, é uma terra maravilhosa. É uma terra, assim, abundante. Mas tem gigante. Como é que a gente vai prosperar nesse ambiente? O Deus que te levou até o ambiente, o Deus que te permitiu caminhar até onde você está agora, é o mesmo que já te deu estratégia, força, capacidade de vencer toda a batalha, toda a guerra. Nós precisamos entender que uma geração inteira entrou e viveu naquela terra, viveu uma promessa, porque alguém esteve disposto a lutar contra aqueles gigantes. Alguém esteve disposto a romper. Deus está dizendo: você está disposto a sair do vitimismo, das áreas que você não tem condições, de sair da sua área de comodidade, para viver a plenitude daquilo que eu tenho para você. Deus está te dando a chance de estudar, de ter uma vida de excelência, de crescimento. E talvez a única coisa que você tem feito no dia de hoje é voltar nas áreas que você está vivendo de frustração por medo de alcançar um futuro. Deus já te deu capacidade de crescimento na sua empresa. Deus já te deu capacidade de crescimento, de estudo. E você continua achando que você só vai viver frustrado porque você tentou uma vez, tentou duas e não deu certo. A Bíblia vai dizer que o medo, ele não vai só nos atrasar. Ele vai impedir de viver as promessas de Deus. Aí, apóstolo, mas eu já tentei abrir o meu primeiro negócio, não deu certo. Abri o segundo, não deu certo. Eu cansei. E às vezes Deus está dizendo: mas eu te levantei como uma empresária, como um empresário. Não deixe que as suas frustrações... Eu vou te fazer uma pergunta diante de Deus. O que você aprendeu com todas as vezes que você fracassou? Quantos de nós aprendemos que o fracasso nos tornou mais fortes e nos impulsionou para viver um novo tempo? Coisas que nós não tínhamos vivido. Quanta coisa você conquistou? Quantas áreas você aprendeu a ter capacidade por causa que você se frustrou, porque você teve medo, porque você se paralisou? Use o seu passado como apoio para te impulsionar a um futuro brilhante que Deus tem. Medo, ele não vai só te atrasar, ele vai impedir você de viver a promessa. O povo chegou até aquela terra, era a terra que manava leite e mel, era uma terra próspera, mas aí eles olharam para as dificuldades e disseram: não, aqui tem gigantes, a gente não vai conseguir viver a plenitude daquilo que Deus prometeu para nós. Porque tem pessoas que estão tão frustradas ainda vivendo medo, vivendo o passado, que quando vem qualquer batalha na frente dele, ele começa a olhar a batalha maior do que o Deus que nós carregamos. E Deus está te ensinando nessa manhã. E te dizendo: não permita que o medo se torne maior. Não permita que a sua frustração se torne maior. Não permita que as suas dificuldades se tornem maior do que o seu Deus. Do que o Deus que te ensinou até agora, do que o Deus que segurou nas suas mãos e te disse: vem, caminha comigo que eu te ajudo. Esforça-te, tem de bom ânimo que eu te ajudarei. Nós precisamos entender que Abraão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, vai dizer que ele recebeu uma ordem de Deus: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele não permitiu que o medo paralisasse ele. E por isso, nós temos Abraão como pai da fé. O que você está fazendo hoje, o seu posicionamento vai trazer futuro aos seus. O seu posicionamento vai te impulsionar a viver um futuro onde Deus pode mudar vidas através do teu testemunho.
através das suas feridas, através dos seus traumas. Eu tenho recebido mensagens de mulheres, de homens, de famílias que conheceram sim o meu passado. E quando olham para minha vida hoje, veem que Deus, ele pega do monturo, ele pega o nada, ele pega uma pessoa frustrada, paralisada, com medo, cheia de traumas, e levanta para a glória dele, capacita e fortalece e usa como exemplo. As suas feridas, elas não são para ficar sangrando. Elas estão aí para serem curadas, cicatrizadas, para testemunho. Para dizer, eu vivi, eu passei, mas eu sou um testemunho vivo de que Deus é fiel para cumprir as promessas. Pedro, lá em Mateus capítulo 14, versículo 29, vai dizer que estava tendo uma grande tempestade. Vai dizer que os discípulos começaram a falar, é um fantasma que vem aí. E aí Jesus está dizendo, não sou fantasma, sou eu. Vocês não estão me reconhecendo mais? No momento de turbulência da nossa vida, a gente começa a olhar para as coisas e a gente começa a ter tanto medo que a gente começa a criar coisas na nossa mente que Deus não está dizendo, que Jesus não está falando. E Pedro disse, é tu mesmo, me deixa ir ter contigo. Olha. Ele teve uma coragem. E até hoje, nós podemos dizer, Pedro cortou a orelha de Malco? Cortou. Pedro negou Jesus? Negou. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro então começou a cuidar das ovelhas do Senhor. Pedro andou sobre as águas. Ah, irmão, você precisa entender que tudo que Deus tem para fazer é muito maior, é muito melhor, é glorioso. Perto do que você viveu de frustração até agora. Pare de olhar o seu passado, pare de deixar que o medo te jogue lá de volta. Só vive o extraordinário de Deus quem está disposto a caminhar com Ele, a viver fora do barco. Só que sabe o que eu acho incrível? É que Pedro começa a caminhar em cima das águas. E aí vem o vento, vem a tempestade, vem uma situação e outra, e ele volta a ficar com medo e começa a afundar. Você sabe por que você começou a afundar agora? Porque você começou a deixar o medo ser maior do que a ordem de Cristo, que era, caminha comigo, vem então. Sabe por que você ficou frustrado até agora? Porque Jesus falou assim, caminha comigo, vem Pedro. E aí Pedro começou a olhar o vento batendo, as águas balançando, talvez as ondas quebrando de um lado, quebrando do outro. E aí Pedro paralisou, começou a ficar com medo e começou a afundar. E aí, mais uma vez, estava Jesus ali. E eu imagino Jesus pegando nas mãos de Pedro e dizendo, vem aqui, filho, porque eu confio em você. Eu acredito na sua capacidade. Deus está dizendo a homens e mulheres aqui nessa live, eu acredito em você. Não permita que o medo paralise você de viver a plenitude do que Deus tem. A Bíblia vai dizer que Davi, ele estava em um ambiente totalmente sem estrutura para aquecimento. Ele estava cuidando das ovelhas lá no pasto. Enquanto isso, Deus, conhecendo o coração dele lá no pasto, em um ambiente desfavorável, Deus já tinha visto um coração sensível, fiel, capaz. Deus escolheu Davi porque sabia a capacidade e a coragem que ele ia ter de romper o medo, os traumas de ser um filho que estava abandonado, que só servia para cuidar das ovelhas que ninguém queria cuidar, que só servia para trabalhar. Deus sabia a capacidade que Davi carregava. A Bíblia vai dizer que Davi, sim, lutou contra um urso e o matou. Lutou contra um leão e o matou. E Deus estava preparando ele. E Davi não estava tendo medo mais.
E a Bíblia vai dizer que quando Golias se levantou contra o povo de Deus, Davi já não tinha mais medo, porque ele tinha matado um urso, ele tinha matado um leão. Ei, quantas coisas você já passou e Deus está dizendo que está tendo medo agora? Não tenha medo. Esse gigante você vai matar também. Vai derrubar também. Não estagne agora. Não olhe para as dificuldades. Rompa. Pelo amor de Cristo que deposita no seu coração todos os dias. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel, capítulo 17, que Davi foi lá e matou Golias. A Bíblia vai dizer lá no livro de Esther, capítulo 4, no versículo 16, que ela diz sem medo: se eu perecer, pereci. Ela estava dizendo, olha, se eu for diante do rei e ele quiser me matar, pelo menos eu fui. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fala assim, mas e se eu me frustrar? Você não sabe. Você só vai saber quando você começar a caminhar com Jesus. Começar a ter intimidade com Jesus. Quando você começar a deixar Cristo curar os teus traumas, o teu passado, te dar uma nova identidade. Você só vai conseguir entender a capacidade que Ele depositou em você quando você sair desse ambiente de vítima. Quando você sair desse ambiente que te lembra o teu passado. Esther conseguiu libertar um povo pelo posicionamento dela. Todos nós vamos sentir medo em algum momento da nossa vida. Mas nós precisamos entender que nós temos que obedecer ao Senhor. E o Senhor vai tirar todo medo de nós. A Bíblia vai dizer que Deus não deu em nós um espírito de temor, mas sim de ousadia. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, vai dizer: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Ele te impulsiona. A única que pode parar, estagnar, barrar o propósito de Deus na sua vida é você mesmo. Nós precisamos entender que Deus nos deu poder, amor e equilíbrio em tudo que nós vamos fazer. Ele já te deu a força necessária para você romper essas áreas, essas turbulências, essas dificuldades. Ele já te deu o amor dele. Ele te escolheu. Sabe o que eu acho incrível? É que a gente fala assim, eu vou aceitar Jesus. Mas ele nos aceitou. Ele nos escolheu. Jesus, ele olha para nós com amor. E o amor dele é tão maravilhoso que nos constrange todos os dias. O medo que vem nos paralisar não é um medo trazido por Deus. Pare de permitir que coisas de fora afete a sua vida, mas permita que Jesus coordene ela, que Jesus estruture a sua vida. Apóstolo, aí agora? Eu entendi que eu não posso ter medo, eu entendi que eu preciso romper. Eu preciso citar aqui 4 coisas para você sair dessa paralisação espiritual, para você sair desse ambiente de medo. É trocar o medo por fé. Sabe o que é trocar o medo por fé? Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. É você parar de olhar para o ambiente onde você foi ferido e entender que Deus tem coisas novas para você, que você está sendo curado nesse novo tempo. É trocar o medo por fé. É focar na presença de Deus agora. E não no que Ele vai fazer, no futuro que Ele vai dar, naquilo que Ele está projetando para a sua vida. Mateus capítulo 6, no versículo 34, vai nos ensinar isso. Olha. Pare o que você está fazendo, foca na presença de Deus. Porque se Deus te der um carro, glória a Deus. Se Ele não te der, glória a Deus. A gente só quer Jesus pelo que Ele pode nos dar financeiro. Só pela família, só pela cura. E Jesus está dizendo, não foque na minha presença, me adore, me ame. Coloque como
prioridade na sua vida isso. Que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então nós precisamos entender que nós precisamos focar na presença de Deus. Não no nosso passado e não no nosso futuro. É confiar e descansar, sabendo que Ele está te dando cada passo, cada decisão. Sabendo que o nosso medo agora tem que se tornar fé. Nós precisamos entender que nós temos que dar passos pequenos, mas constantes. Se movimentar. Ai, apóstola, eu não sei ser pastora. Apóstola, eu não sei ser apóstola, eu não sei ser bispo, eu não sei ser evangelista. Seja servo. Tenha com Cristo todos os dias a sua oração, o seu jejum, o seu clamor. Zacarias 4:10 vai nos ensinar sobre isso. Sobre a gente caminhar aos pouquinhos, devagar, mas caminhar, obedecer os pequenos comandos de Deus. E a quarta coisa é nós declararmos. Eu vou abrir aqui com você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17 vai dizer assim: e assim a fé vem pela palavra e pela pregação, pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Se toda a terra se fez ouvir a voz e as suas palavras até os confins da terra. Vou repetir. E assim, a fé vem pela pregação, e pela pregação, e pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Declare que a palavra de Deus está te dando fé. Declare que a palavra de Deus está te dando força. Sabe o que eu acho incrível? É que quando a gente estuda João capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17, Jesus, na verdade, não está dizendo para Pedro: Pedro, você me ama? Um amor normal. Jesus está dizendo: olha, Pedro, agora sim você vai estar pronto para viver o que você não viveu até agora. Pedro, você nunca mais vai errar. Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Eu imagino Pedro, no meio de toda aquela situação, vendo Cristo indo para a cruz, condenado por um pecado, por coisas que ele não fez, como ovelha muda ao matador, como a palavra nos ensina. E eu imagino Pedro, e eu quero conjecturar isso com você, Pedro dizendo em seu coração: ele é o pastor que cuidou das suas ovelhas e as suas ovelhas estão entregando nas mãos de lobos. Ele é o pastor que está indo mudo. Ele nos amou primeiro. Ele curou esse povo que está condenando ele. Eu imagino Pedro frustrado, pensando como esse povo é ingrato. Eu vou falar de mim agora. Eu vejo Deus trazendo vidas que eu já fui muito ferida. Vidas que questionavam o pastoreado, vidas que foram viver um mundo. Deus tem trazido todas elas de volta para ensinar que o pastoreado é amor, é acolhimento, é cuidado até mesmo por aqueles que nos negaram, que nos abandonaram, aqueles que mentiram, aqueles que, enfim. A Bíblia vai dizer que Jesus diz para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas.
Quem ama segue a Cristo. Quem ama caminha. E quem caminha obedece. E quem obedece avança, cresce, prospera, alcança a plenitude daquilo que ninguém alcançou. Talvez você está passando por essa live e está dizendo, olha, eu tenho medo do meu futuro. E Jesus está dizendo, olha, mas olha para o meu amor. E então você vai prosperar, você vai avançar, você vai crescer, você vai ser curado de todo trauma, você vai ser curada de toda frieza espiritual, você vai ser restaurado. Pessoas que são presas pelo medo, pessoas que são travadas no chamado, pessoas que retrocedem, é porque não entenderam que Deus está dizendo, olha, você ainda está vivendo o medo, tire o medo da sua vida. Viva a plenitude daquilo que Deus tem para você nessa manhã. Eu quero orar por você, porque hoje Deus vai te dar coragem. Hoje Deus vai restaurar você. E Deus vai te ensinar a ser movimentado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te ensinar a não ter mais medo do futuro e a não permitir que o seu medo paralise Deus de concluir o que Ele tem para a sua vida. Feche os seus olhos, coloque agora a mão no seu coração e eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida dos teus filhos. Oh, Espírito Santo, talvez nessa manhã cada um deles estão carregando traumas, medos, inseguranças. Mas nessa manhã, Pai, nós oramos a Ti. Tira todo o medo. Fortalece aquele que está cansado, abatido, enfraquecido. Oh, Senhor, tira eles desses ambientes que causam traumas. Fortalece os teus filhos, Pai. Pai, talvez os teus filhos estão passando por essa live e eles viveram momentos de dores dentro da tua presença, dentro de igrejas, dentro de lugares que pessoas frustraram eles. Mas nessa manhã, o Senhor está dizendo uma palavra de vida, dizendo, deixe o seu medo ir embora e acredite e confie que eu tenho tudo novo. Espírito Santo, eu oro para que a coragem venha agora no coração dos seus filhos. Eu oro para que vidas se reconciliem na sua presença. Eu oro para que vidas recebam de Deus um novo chamado. Tudo que vocês passaram vai servir como testemunho para edificar outras vidas que estarão passando o mesmo processo, as mesmas dores, os mesmos medos. Nessa manhã, Deus diz, eu repreendo o espírito do medo. Eu repreendo toda a estagnação na sua vida em nome de Jesus. Para que você viva a plenitude de um futuro com Cristo. Você não vai voltar mais no ambiente do teu passado. Mas você vai começar a romper. Eu profetizo que aquilo que você não viveu há 5 anos, você vai começar a viver de agora para o fim do ano com rapidez, desde que você se posicione agora. Se você está passando por essa live, e você estava fora dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo manda eu te trazer uma palavra nessa manhã. Não permita que a sua frustração, que o teu medo te leve de volta para o mundo. Se você parou nessa live, é porque o Senhor Espírito Santo criou o dia de hoje para dizer, volta para os meus caminhos. Reconcilie com Jesus agora. Coloque os seus medos diante de Deus agora. Coloque em Cristo a sua confiança agora. Faça como Pedro. Se é o Senhor, me deixa ter contigo. Faça essa experiência. Faltam ainda alguns dias para terminar. Nós estamos no segundo dia. Falta 38 dias para nós terminarmos esse propósito. Coloque como propósito 38 dias com Jesus.
e diga: eu preciso voltar à essência do meu primeiro amor. Não permita que o medo te paralise. Pai, aquele que quiser reconciliar contigo agora, Pai, eu oro, dê força, capacite, fortaleça, dê crescimento espiritual, maturidade espiritual, a cura em cima das feridas emocionais. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo seus filhos agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, a sua casa, a sua família. Segundo dia de 40 dias com Jesus, faltam 38 dias e nós caminharemos rumo à sua libertação e à liberdade de viver um novo tempo com Deus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa e a sua família. Uma jornada de libertação e uma transformação de vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Shalom.